Seguidores, chega mais, porque hoje a tcheca tá molhada e eu tive que fazer um estúdio aqui mais ou menos de improviso pra vocês, porque eu queria muito fazer esse videozinho respondendo as dúvidas, né? Depois que eu fiz aquele vídeo falando sobre os hábitos dos tchecos, né, em relação às diferenças do nome, né, pra poder fazer um registro, eu lembro que eu consegui achar 8 diferenças, só que aí o pessoal no grupo do Facebook, né, começou a fazer um monte de comentário que me ajudou muito, né, porque muita coisa eu nem lembrei. E eu também recebi 26 perguntas, né, 26 dúvidas, e geralmente é assim, eu faço um videozinho, se tiver 25 perguntas ou dúvidas referente ao mesmo assunto, eu pego e faço outro videozinho. Então dessa vez deu 26, uma coisa que eu já falei no vídeo passado, eu vou repetir o vídeo tirando só as dúvidas. Me lembro, né, que das dúvidas que eu listei, né, que muita gente aqui tem o mesmo primeiro nome, né, que eu até brinquei, se fosse olhar no Brasil, todo mundo ia ser Xará, porque aqui é cheio de Peter, Pavel, Hannah e tal, e a Daisy, né, comentou lá, foi muito bem lembrado, Daisy, ela ainda falou sobre Novak, né, ela deu uma referência, ela complementou que eles costumam chamar pelo sobrenome, assim, até eles não se conhecerem muito bem. E eu me lembrei da minha primeira aula de tcheco, né, que o professor ainda fala assim, můžeme si tykat, que quer dizer algo do tipo, isso quer dizer que você meio que autoriza a pessoa a te chamar pelo primeiro nome, né, e aí quando os dois concordam, aí dão as mãos e tal, mas eu me lembrei disso, mas no meu primeiro ano aqui, nos meus 2 primeiros anos, né, ninguém quis se ticar comigo não, todo mundo só me chamava de Pane Domingos mesmo, e não me chamavam nem pelo meu apelido, né, que eu já tinha falado, pode me chamar de Val e tal, mas eles não, era Pane Domingos e Pane Domingos, só isso. E em relação ao sobrenome, né, depois que casa e tal, o meu caso teve um BO lá, a questão de que eu não aceitei ter que mudar para o Ová, né, porque eles queriam retirar todo o meu sobrenome e depois só adicionar o nome do meu marido com o Ová, que foi o primeiro motivo que eu não aceitei, né. Gente, assim, eu acho que é interessante poder compartilhar isso para vocês não fazer a mesma besteira que eu fiz. Não é besteira, né, porque depois ficou tudo certo, mas para vocês terem noção do tanto que eu fiquei, assim, sem ação no dia do casamento, foi que eu fui embora da cerimônia e deixei o meu noivo, né, o meu marido lá. Porque o que aconteceu? A gente decidiu casar correndo, né, igual a gente fala em Minas Gerais. Ele estava com uma proposta de trabalho da empresa dele, talvez ele ia ter que ir para um outro continente, né, ele ia ter que ir para a China para trabalhar, ia ficar 1 ano. E aí ele começou a me pressionar, falou, não, a gente tem que resolver isso no máximo em 2 semanas, 3 semanas, porque imagina, se eles me transferirem, como é que a gente vai namorar à distância? Eu vou te deixar aqui. E ele falou, a única maneira que tinha era se a gente casasse para eu poder pedir algum visto de reunificação familiar, por exemplo, para eu poder acompanhar ele. E eu tava com os documentos aqui, tal, a certidão de nascimento e tudo, eu já tava trabalhando, eu tinha visto de trabalho e tudo. Ele pegou e falou, vamos resolver isso. É uma diferença que tem aí do Brasil, a gente casou na prefeitura e quem fez o casamento na época foi o prefeito. E chegando lá, a moça que orientou e tal, e a gente não discutiu nada sobre nome, nada mesmo, mas ele só falou, vamos casar e tal. Eu me lembro que na época ele até me ligou, falou assim, você vai pegar meu sobrenome, né? E eu falei, sim, vou. Eu tinha entendido que iria só adicionar o último nome dele no meu nome, que é igual a gente faz lá no Brasil, né? E deixei correr. A única coisa que eu fiz aqui pra gente casar foi nós dois juntos, na verdade, fomos na polícia de estrangeiro e pegamos uma documentação comprovando que eu estava aqui legalmente, né? Uma documentação que todo mundo tem que pegar e tem que ser no máximo 7 dias de validade e tal. Você tem que apresentar isso antes de casar. Aí chegou lá na hora do casamento que a dona pegou e me chamou já pelo sobrenome dele, né? E eu olhei no papel, eu peguei e falei assim, então, Josef, tá faltando o nome aqui, a moça vai ter que corrigir depois. Aí ele pegou e falou assim, o que tá faltando? Ela pegou e falou assim, não tá faltando nada não, aqui tá certo, porque depois que você se casa, você vai ficar só com o nome do seu marido. E eu peguei e falei, tipo assim, a gente não combinou nada disso não. E ele começou. E aí eu falei, eu não vou assinar papel nenhum não. Ele falou, Val, você tem que assinar. Eu lembro de ficar falando, você tem que assinar e depois a gente resolve isso. E eu peguei e falei, não, eu tô morrendo de medo, eu sei como é que é as coisas aqui, eles vão pedir papel da minha vida passada e vão resolver isso só na minha próxima vida. Eu não vou assinar nada tirando meu nome não, porque eu sei que depois eles não vão querer consertar.
né? Não vai ser tão fácil para consertar. Ele falou, Val, a gente só tem um mês para resolver tudo, você assina, depois a gente vê como é que resolve isso. Aí eu falei para ele, olha, fala para ir pro prefeito que ele pode falar as coisas lá de mentirinha, ele continua falando, aí depois a moça vai imprimir outro papel e eu assino. Ele falou, Val, não é assim só imprimir um outro papel, eles têm que mandar o nome para não sei aonde e vai demorar, isso não é assim, não é só imprimir. E ele me chamou num canto e falou que eu ia ter que assinar pra gente, porque já tinha tudo marcado, né? E o que que eu fiz? Eu fiquei coagida, eu fiquei com medo, uma amiga minha tinha ido de carro, né? Porque nós não casamos em Brno, nós nos casamos na vila que ele mora, que é mais ou menos 3 horas daqui. Chamei essa minha amiga num canto, entrei no carro com ela e ó, dei no pé. Não quis nem saber, vim embora e voltei com aquele drama. Falei, nossa, minha vida acabou, meu relacionamento acabou, ele nunca mais vai querer saber de mim, mas eu não vou poder trocar meu nome. Foi aquele drama, né? Só que aí, felizmente, né, como ele já era mais maduro também, ele também soube reconhecer um pouco da falha dele, né, que a gente não combinou nada de nome. Passou 2 dias, ele me procurou e falou assim, olha, ele brincou comigo, falou, olha, você tá com sorte. Eu vi no papel que o nome da sua mãe tá diferente, tá errado o nome da sua mãe. Porque a minha mãe tem 6 nomes, né, lá no Brasil. Mesmo se a gente tivesse casado, ou você tivesse assinado, depois a gente ia ter que mandar corrigir o nome da sua mãe. Vê aí como que seu nome vai ficar e a gente vai lá, eu vou conversar, a gente vai remarcar a cerimônia pra semana que vem. Ele falou, por quê? Você quer casar ou não quer? Aí eu falei, sim, claro, vamos resolver. E nós resolvemos que eu ia ficar com o meu nome e ele ia ficar com o nome dele, né? Cada um com seu cada um. Ficou assim. Chegando lá, depois de uma semana que passou, ele explicou para a mulher que ia ter que corrigir um nome, porque o nome da minha mãe estava errado e que eu queria manter o meu nome e ele ia manter o dele. E aí a mulher só olhou assim para minha cara e perguntou, e como que vai chamar as crianças? E eu falei, não, eu não tô grávida. Eu falei para ela, eu não tô grávida. A gente tá casando assim meio que correndo, né? Porque ele vai ter que viajar e vai ser a única maneira de me levar como esposa dele no caso, né? A maneira mais fácil de pedir um visto. Aí ela olhou pra cara dele assim, né, viu que eu já não tava sabendo do que ela tava falando. É porque aqui quando você casa, na certidão de casamento, já tem que ir com o nome já tem que ir com o sobrenome, né, da criança. Foi muito bem lembrado pela Larissa Gouveia, né? A Larissa me escreveu, falou que ela se casou recentemente agora e ela também não queria colocar o Ová e ela não queria perder o sobrenome dela. E que foi o maior BO também, que mandou um monte de papel pro Brasil, né? Usou papel da embaixada e tal. E no final ainda não deu certo. Ela teve que colocar o nome do marido no meio, né? E pra ela não poder perder o restante do nome dela e tal. Muito bem lembrado. Valeu, Larissa, porque você me lembrou que o que deu o maior BO no meu casamento foi isso. Na hora que ela falou assim, ah, seus filhos não vão poder ter o seu nome, aí eu já peguei e falei, não. Eu falei, então, Joseph, esse tal de Ová e tal, se for o seu nome no último, eu falei pra ele, se for o seu nome por último, esse tal de Ová, eu até aceito, mas eu não vou aceitar minhas crianças sem o meu sobrenome, não. Eu falei assim, gente, é tão bonito isso, né, até a família, você criar a sua nova família com o nome, sobrenome do pai e da mãe, por que que eles não querem deixar? E a mulher falou, não vai... E a mulher repetiu, não tem como ficar os dois, a única maneira é se vocês não casar. Porque se você não casar com ele como solteira, você tem como registrar o seu nome e o nome do marido. Eu falei, então, fechou, a gente não casa. Eu falei, não precisamos casar, eu tenho meu visto aqui certinho, você vai trabalhar, eu vou te visitar como turista e vai ficar tudo bem. Eu falei, a gente não precisa arrumar confusão com isso, que depois a gente casa lá no Brasil, né? Meu marido fala, lá no Brasil é tudo oba-oba, então você pega o meu nome, eu pego o seu e vai estar tudo certo. E em relação a filhos, né, a gente não sabe se vai ter aqui ou se vai ter lá, mas de qualquer maneira a gente não corre esse risco de ser uma coisa rígida, né, que a gente não pode alterar depois. E aí ele falou, não, Val, vamos resolver isso agora, a gente já veio aqui pra casar, o papel tá pronto, não sei o quê. Eu falei pra ele, eu não vou aceitar isso, ter algum filho ou filha sem o meu sobrenome. Aí ele olhou pra cara da moça e já perguntou, ele falou, eu posso mudar de nome? E ela falou assim, pode.
Ele falou, e se eu pegar o sobrenome dela, as crianças vão ter o sobrenome dela? Ela falou assim, sim, vai. Então foi na mesma hora. Ele falou, então tá resolvido. Faz a documentação com o meu nome alterado pro sobrenome dela e pode marcar a cerimônia e a gente pode se casar na próxima quinta. Aí ela falou que quinta não podia, a gente se casou no sábado. E foi assim que resolveu a situação, porque eu não queria mesmo perder nenhum nome. Eu queria que adicionasse o dele no final, sem o Ová. Porque a mulher ficou tentando me convencer lá na hora que com o Ová é uma tradição não só da República Tcheca, é de todo o leste europeu, que simboliza que a pessoa pertence à família tal. E ela me explicou, eu falei, olha, eu me lembro de algo assim quando eu estudei um pouquinho da cultura tcheca, mas eu entendo que vocês estão fazendo de tudo para preservar a sua cultura, mas aonde que fica a minha? Eu falei pra ela, eu não vou aceitar isso. E já que meu marido, né, topou, ele quis trocar pro meu sobrenome, eu achei que foi bem coerente da parte dele. Porque hoje, finalmente, né, nós tivemos a nossa filha e a gente conseguiu ter os nossos nomes na certidão de nascimento dela e sem o Ová, né? No hospital, quando ela nasceu aqui, eles colocaram o Ová no nome dela. Mas aqui, a gente fez um papel, né? A gente teve que preencher esse papel aqui. Qualquer coisa eu vou deixar o link na descrição pra vocês imprimirem, ou se alguém precisar só me manda um e-mail que eu envio o papel por e-mail. E aí no dia que foi fazer o registro dela no cartório de registro de nome, a gente já tinha preenchido esse papel e fez a solicitação para retirar o nome do Ová porque a mãe dela é estrangeira, né? Não tem nenhum problema, eles registraram sem nenhum questionamento e deu tudo certo. É importante ressaltar, né? Igual a Nicole, eu acho que o sobrenome é Hux, Nicole Hux falou, ah, mas para estrangeiro pode tirar o Ová. Eu prometi pra Larissa de perguntar no cartório de registro, né, como é que ia ficar o nome das crianças e tal, como que fazia para registrar o sobrenome dos dois e tal, e se pode, e como é que faz para retirar o Ová e tal. Ela me deu uma resposta assim, bem superficial. Ela falou que depende do nome, de quantos nomes que a pessoa tem, que pode tirar o Ová sim, mas tem essa opção. Se a pessoa quiser continuar com o nome, coloca o nome do marido no meio, sem o Ová, né? O sobrenome das crianças vão ser o do pai, no caso. É bom ressaltar que no meu caso, eu sou casada com um eslovaco, eu não tive a mesma sorte. Não? Porque eles não deixaram nem o meu nome ficar no meio. Eles falaram que como o meu sobrenome... Nem no meio? Não. Não. Então, cada caso é um caso, vocês estão vendo? Porque ela falou assim que não tem como dar uma resposta objetiva pra todo mundo. Porque eu fui lá e expliquei que eu só queria tirar a dúvida. Ela falou, eu não tenho como ficar supondo as coisas sem ter um caso real. Quando a pessoa quiser casar, vem aqui, traz o nome e a gente dá as possibilidades que tem pra esse nome. Eles me falaram o seguinte, que como o meu nome não tem, o meu sobrenome não tem, eu teria que adaptar, se eu quisesse ficar com o meu sobrenome, eu teria que adaptar o Carvalho para a língua deles, então eu ficaria Evelyn Carvalhova. Carvalhova. Farkas. E aí eles tirariam o Ova do Farkas. Foi essa opção que você teve. Foi essa opção que eu tive. E eu falei assim, mas Carvalhova não é meu sobrenome. Meu sobrenome é Carvalho. É o que aconteceu com a Zoe, Domingo Soba. E aí eu pedi muito, a gente conversou. Ela falou assim, o máximo que eu posso fazer é deixar o seu nome como Evelyn Farkas. E vocês têm que pagar um extra pra poder tirar esse Ová. Aí eu falei, tudo bem. E eu tava assim muito triste, eu fiquei muito, só que como foi, eu fui pega assim, de surpresa, eu não sabia o que fazer. Como eu no meu casamento. Eu tava num país diferente, resolvendo as coisas pro casamento. E você veio só pra casar, que é o pior, né? E a gente veio assim, e eu falei, como que eu vou fazer? Eu vou ligar pro meu pai e falou, não vou casar mais? Aí, por causa do sobrenome. Então eu fiquei muito chateada, porque é uma coisa que a gente quer ter o nosso sobrenome, carregar a nossa cultura. E eu falei assim, mas eu não posso nem pagar pra ter o meu nome. Não, eles não me deram. E na opção dos filhos também eu fui pega de surpresa. Porque você já tem que colocar. E eu falei certidão assim, de casamento. Eu que não trouxe a minha aqui, devia ter trazido, eu não lembrei. E eles escrevem assim, Farkas pro menino e Farkashova. E eu falei, não, mas vai ser todo mundo Farkas. Ela falou, não. Se for menina, ela vai nascer Farkashova e você vai ter que pagar um extra pra poder tirar. E tem que preencher esse papel. E tem que preencher o papel. Tem que preencher um papelzinho.
E é muito chato. É, eu sei como é que é. Principalmente quando o nome já tem, assim, alguma tradição, né? Alguma tradição da família. E eu falei, da mesma maneira que eles têm a tradição deles, a gente também tem a nossa, né? É o nosso nome da nossa família, não é assim que se desfaz, né? E assim, claro que isso aí vai de pessoa para pessoa, gente. Tem muitas, eu conheço muitas brasileiras aqui, não só brasileiras, né? As minhas amigas ano passado que casaram dos Estados Unidos e tal, elas manteram o Ová, né? Elas não se importaram de perder o nome do pai e tal, e manter só o do marido, mas no meu caso eu falei pro meu marido, era uma coisa que eu ia ficar muito chateada, então foi por isso que eu não quis trocar e eu preferia manter só o meu nome. Eu falei, fica cada um com o seu cada um, mas no nome das crianças, né, no nome do meu bebê, eu falei que eu não ia abrir mão. Eu lembro que eu ainda até perguntei pra mulher lá, será que no dia de registrar, pode registrar uma criança com o meu sobrenome e a outra criança com o sobrenome dele? E meu marido falou, não vem com bagunça brasileira aqui não, essas coisas não pode. Mas assim, foi um episódio, né, que, imagina, né, eu podia ter, nosso relacionamento podia ter acabado ali, porque eu, né, dei no pé e deixei ele lá pra resolver com a mulher, e eu falei, não vou trocar meu nome. Tudo isso por falta de preparo. Então eu acho importante ressaltar aqui no vídeo, né, que vocês podem mudar sim, pode retirar, mas é sempre bom pedir pro parceiro, né, pra quem tá organizando o casamento, já discutir isso com antecedência para não ser pega de surpresa como eu fui. Em relação ao dia do nome, né, que tem um dia do nome no calendário, eu acho que, como eu falei tudo muito rapidinho, o pessoal não entendeu. Bom, né, porque teve 3 seguidores que me perguntaram se, porque a criança nasceu, por exemplo, hoje, que é 16 de outubro, o nome dela tem que ser o nome do calendário. Não, não é isso. É uma maneira de homenagear o nome da criança. Não quer dizer que se ela nasceu no dia, por exemplo, eu dei o exemplo, que se eu me lembro, foi dia 29 de setembro, que era dia de Mihalo, né? Então não é que se a pessoa nasceu dia 29, ela tem que chamar Mihalo, não. Você coloca o nome que você quiser e você olha no calendário qual é o nome que está sendo homenageado neste dia. Ou, por exemplo, para ficar mais fácil para vocês entenderem, a minha filha se chama Zoe. Então o dia de Zoe é dia 27 de outubro, mas a minha filha nasceu no dia 15 de julho. Então ela não precisou pegar nenhum nome com referência do dia 15 de julho. Acho que deu pra entender. Então é isso, não precisa se preocupar quando o seu bebê nascer, você pode colocar o primeiro nome, né, que você desejar. Claro que como a seguidora, né, a Nicole comentou, sem nenhuma aberração, né, por isso que tem a lista do nome, pra prevenir que tem algum nome, né, muito sinistro, bizarro. Mas o legal disso de ter o dia do nome é que o seu bebê, né, a sua criança pode ganhar 2 presentes, no dia do aniversário e no dia do nome, porque os avós, né, o pessoal mais próximo sempre lembram disso e dão um presentinho, e geralmente aqui no trabalho, né, como eu mencionei, as meninas sempre gostam de levar um docinho, alguma coisa assim pra tomar, só pra comemorar o Names Day, né, que é o dia do nome delas. Então, como eu falei, eu acho essa tradição até interessante, né, eu gosto bastante. Em relação a outras diferenças, né, com o nome, eu lembro que eu tinha achado só 8, aí o pessoal começou a comentar o Devanil Santos, né, ele escreveu lá no Facebook, e a declinação que tem no nome das pessoas, né. Aqui eles também fazem declinação com o primeiro nome próprio da pessoa, né. Então, para vocês que já estão estudando o tcheco aí, vocês sabem, né, são 7 casos de declinação, né, que eles têm aqui, que a gente tem que decorar, né. Eu tenho muito tempo que eu estudei isso, eu não me lembro, mas eu sei que pra gente que fala o português, a gente não tem isso, principalmente com nome próprio. Eu me acho que é tipo nominativo, genitivo, dativo, acusativo, vocativo, local e instrumental. Gente, se eu tiver errado, comenta aí, porque eu acho que eu já esqueci. Então, foi muito bem lembrado pelo Devanir, né, que eles declinam o nome, adjetivo, substantivo, né. Eu peguei aqui, por exemplo, eu vou falar o nome do meu marido. Por exemplo, o meu marido se chama Josef, então no primeiro caso ele fica Josef, no segundo caso ele fica Josefa, no terceiro caso Josefov, no quarto caso ele fica Josefa, no quinto caso ele fica Josefa, no sexto Josefo e no sétimo Josefovi. Acho que é isso mesmo. E o apelido dele, gente, o nome dele é Josefa, tem esse tanto de declinação. Eu fiquei até tonta aqui de tanta mudança que tem num nome só. O apelido dele é Peppa.
Foi isso que eu falei, que não tem nada a ver o nome com o apelido, porque eu nem sabia de quem que eles estavam falando, né? Valéria Moura, né, ela comentou lá no caso da filha dela, que chama Clara, e às vezes ele chega lá e fala Clarco, né, que com certeza é um diminutivo desse nome. Mas, por exemplo, o nome Clara fica no primeiro caso Claro, depois Clari, depois Clarge, depois Claro, depois Claro, depois Clarge, depois Clarou. Então é muito complicado, e eu lembro que eu tinha que ficar pensando muito mesmo, falar qualquer palavra, e mesmo tentando lembrar de tudo, eu sempre cometi algum erro. E outro exemplo também, só para vocês entenderem, eu dei 2 exemplos de nome, né? E agora tem um exemplo com gato, por exemplo. Gato eu gosto muito. Por exemplo, gato em tcheco é kotsor. Então, no primeiro caso fica kotsora, depois kotsorovi, kotsora, depois kotsore, kotsoru e kotsoren. Em relação ao nome e também substantivo, tem essa declinação no final das palavras. Eu ainda acho muito difícil, eu tô sempre confundindo. O Devanil, eu lembro que ele participou muito, ele mandou 3 coisas complementares, ele ainda falou, né, que o substantivo, né, tem masculino, feminino e neutro, que é outra coisa, assim, bem diferente aqui, que é pra nossa gramática. No Brasil a gente só tem masculino e feminino, né, mas aqui tem masculino, feminino e neutro. Bom, pessoal, então é referente às dúvidas, né, referente ao nome, né, aos nomes aqui tcheco e tal, eu espero que vocês tenham entendido. E é possível você se registrar, né, se você casar com um tcheco, né, as meninas que estão aí namorando pelo Tinder, né, me perguntou se elas casarem, como é que vai ser o nome delas. A minha dica é, peçam pro seu parceiro já olhar no cartório, né, antes de vocês se casarem, para não fazer que nem eu fiz, olham com antecedência e pede para eles ver as possibilidades. É possível tirar o ovo assim. Tenho algumas regras, né, que foi o que a moça no cartório me falou. Eu estive lá na segunda-feira para perguntar, né, antes de fazer o vídeo. Não é oba-oba igual no Brasil, que você vai chamar broxado, Facebook ou não, porque aqui essas coisas não colam. Então, pessoal, esse foi o videozinho de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se ainda ficou qualquer outra dúvida, vocês me escrevam e enviem aí pra mim mais sugestões de vídeo. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal. Aperta aí o balangudango, porque a moça me falou, nossa, você voltou a fazer vídeo, eu não recebi nenhuma notificação. Se você apertar aí o balangudango que fica do lado do botão de se inscrever, você vai receber notificação que tem videozinho novo pra vocês, tá bom? Então até mais, arroi, papá, até o próximo vídeo.